Bom dia, pessoal, bem-vindos à nossa reunião matinal. Hoje, dia 26 de agosto, sexta-feira, a gente vai falar de diversos dados de PIB na Europa, a gente vai falar da confiança da construção aqui no Brasil, também a gente vai falar de dados de empresa da Samarco, a retomada pode ficar para 2017, Petrobras com projeto de mudança nas regras do pré-sal, também da fusão que não deu certo com a Restock e a Interbrands e os Minas desmentindo o CISAM. Mas começando então pela parte internacional, a gente teve agora pela manhã o PIB dos Estados Unidos, 1,1%, confirmando a expectativa. É a primeira leitura em fato, né? A gente teve a primeira estimativa no mês passado, mas de qualquer forma veio bem em linha. Agora todos os mercados acompanhando 11 da manhã, guardem o horário, 11 da manhã, mercados bem atentos ao pronunciamento da Janet Yellen, presidente do Fed. Então os mercados são praticamente estáveis, na Ásia fecharam em leve queda. Todo mundo aguardando, vendo se ela realmente vai trazer alguma fala mais dura ou não, mais favorável a subir juros ou continuar no tom de que pode subir devido a algumas condições monetárias, permanecer em cima do muro que nem elas permaneceram nas últimos pronunciamentos dela. A gente também teve na Europa dois destaques de PIB. PIB da França permaneceu estagnado e avançou 1,4% na comparação anual. O PIB do Reino Unido avançou 0,6% no segundo trimestre contra o primeiro e teve uma expansão anual de 2,2%. Todos os dois indicadores foram como aguardados pelo mercado, então não mexeram tanto assim com as bolsas por lá. Na Ásia, a gente teve dados de inflação ao consumidor, CPI, no Japão, e o destaque ficou com o núcleo do CPI, que recuou 0,5%, sendo que a expectativa era de queda de 0,4%. Então, como todo mundo já sabe, muita dificuldade para o Japão superar o problema de deflação por lá. Na parte doméstica agora, falar dos destaques do Brasil. Mais um indicador de confiança divulgado hoje pela manhã, mais uma vez, indicador de confiança avançando. Alta de 1,8 ponto no mês de agosto contra julho, sendo que o índice de situação atual avançou 1,5 e o de expectativas 2,1. Como a maioria dos indicadores de confiança, o índice de expectativas está puxando muito, ou seja, muita expectativa para frente e a situação atual, a situação de agora, continua um pouco ruim. Mas de qualquer forma, depois de bater a mínima histórica em fevereiro, o indicador já avançou 5,9 pontos. É um quadro bem claro de como as confianças estão mexendo com essa troca de governo. A gente tem uma expectativa que ainda não mexa, lembrando que a base, o indicador está em 72,5 pontos, a base é de 100, que divide entre otimismo acima de 100 e pessimismo abaixo de 100. Então, como vocês podem ver, está bem distante de chegar no otimismo. Mas, de qualquer forma, confiança do comércio, construção, consumidor, todas já estão caminhando para deixar de ser tão pessimista. Então, só está diminuindo o pessimismo, não quer dizer que já foi para o otimismo. Outro destaque pela manhã nos jornais fica com o governo com a sua intenção de revisar o auxílio-doença. Mais um dos projetos que o governo quer revisar, achando que tem muitas fraudes, muitos beneficiados que não deveriam estar recebendo o benefício. Então, segundo ele, segundo o jornal o Globo, o governo vai revisar o benefício de 530 mil pessoas. Segundo o governo, o benefício devia ter uma revisão do INSS a cada 6 meses. Então, ele devia fazer a perícia a cada 6 meses e há 2 anos que essa perícia não acontece. Então, cerca de 99% das decisões dos benefícios são concedidos por decisão judicial e não estão tendo a perícia necessária. Bom, vou passar agora para a Bruna com os destaques da empresa. Com você, Bruna. Obrigada, Gustavo, e bom dia, pessoal. Começando por Petrobras. O projeto que muda as regras de exploração do petróleo no pré-sal deve começar a ser votado na Câmara já na semana que vem. O governo do Michel Temer, que deve se oficializar já na semana que vem também, vai abandonar 2 das principais premissas que o PT tinha colocado. Uma delas, a presença obrigatória da Petrobras na exploração de todas as áreas do pré-sal e também a exigência do conteúdo local na fabricação dos equipamentos. E ainda na companhia, até agora, a Petrobras já teve adesão de 6.100 funcionários no programa de demissão voluntária, que foi lançado agora em abril. E esse número ainda deve aumentar essa semana porque terminam as inscrições no programa. E, bom, esse programa abrange um universo de 12 mil empregados, que é cerca de 21% do quadro total da companhia. Passando para a Vale. O diretor de RI da Vale, o André Figueiredo, falou ontem que essa marca, na verdade, trabalha com um cronograma que prevê obter a licença de operação só em fevereiro do ano que vem, com uma efetiva retomada dos processos ocorrendo só em julho. Bom, depois do acidente que ocorreu ano passado na barragem Mariana, a direção da companhia já previa que eles fossem
retomar as atividades em 2016, mas já no começo desse ano eles viram que isso não ia acontecer de fato. Então fica para o primeiro semestre do ano que vem. Usiminas. Em um comunicado que a Usiminas soltou ontem para o mercado, ela desmente a questão da possível cisão e afirma que os controladores não têm nenhuma informação sobre essa eventual divisão da companhia. Essa notícia tinha sido veiculada pelo Valor no começo dessa semana, ou até ontem. E ainda nesse assunto, a CSN está preparando um estudo que mostra os malefícios dessa divisão dos Usiminas. E os resultados preliminares mostram potencial de perdas econômicas, comerciais, industriais e empresariais, além de não fazer muito sentido para o mercado de capitais, na opinião deles. De acordo com a companhia, o único motivo para essa divisão seria resolver o conflito entre os controladores, que vem acontecendo desde o começo do ano. Passando para Restock in Brands. Pela segunda vez em 2 anos, a tentativa das companhias de unir os business não deu certo. De acordo com as companhias, não foram alcançadas condições mutuamente aceitas entre as partes. Esse anúncio aí de fusão tinha sido feito em 2 de junho desse ano, pouco tempo atrás. Por fim, passando para a Cenova, lembrando que a Cenova é a empresa que opera os sites das redes do Grupo Pão de Açúcar, incluindo Extra, Casas Bahia, Ponto Frio e outros sites. A Cenova enviou ontem, na verdade, ainda na semana, um documento à SEC, que é a comissão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos. E esse documento tem algumas projeções aí para os próximos 2 anos, na verdade. E os principais números aqui que eu posso citar é a previsão de EBITDA deles, que esse ano prevê uma soma negativa de 369 milhões. Ano que vem, 121 milhões positivos e 372 milhões positivos também em 2018. E um fluxo de caixa negativo esse ano em 1,5 bilhão. E ainda negativo ano que vem também em 118 milhões. E virando positivo em 2018 para 57 milhões. Por hoje é só de destaque corporativo, pessoal. Bom dia. Muito obrigado, Bruna. Agora para nossa sopa de letrinhas aqui, nosso fluxo a monitorar de ontem. Nosso fluxo de ontem terminou com os locais net compradores em cerca de 17 milhões. Destaque na compra para Bradesco, CETIP, Cielo e GGBR. Na venda para Ambev, Vivo, BVMF, Banco do Brasil e VEG. Nas duas pontas para Petro 4 e BR Foods. E os destaques da nossa mesa BTC ficaram com Cyrela, Fibra, Natura, CSN Multiplan, Gafisa e EZTEC. Bom, a gente destaca mais uma vez para vocês ficarem bem atentos às 11 horas da manhã. A Janet Yellen vai se pronunciar, ela está no simpósio de Jackson Hole e a presidente do Fed com certeza vai mexer com os mercados. Ou vai trazer um otimismo, os mercados vão ficar felizes se acharem que ela não vai trazer nenhuma sinalização, não trouxe nenhuma sinalização no seu discurso de que vai subir juros em breve, ou se trouxer um discurso mais duro, aí com certeza os mercados devem caminhar para o campo negativo. Agora, pela manhã, alguns dirigentes do Fed estão se pronunciando e eles estão, mais uma vez, falando que não descartam elevação de juros no curto, médio prazo, ainda nesse ano, que as condições econômicas estão caminhando para o campo interessante. Lembrando que da semana passada para essa, a probabilidade de subir juros nas próximas reuniões desse ano subiu cerca de 10% para os analistas que são consultados pela Bloomberg. Também fiquem atentos ao processo de impeachment. Infelizmente o nível não está muito bem, mas hoje é a vez da Dilma convocar suas testemunhas para se pronunciar no Senado. Bom, vou ficando por aqui, a gente se vê novamente na semana que vem. Espero que a gente tenha ajudado bastante vocês nessa semana e todos tenham um ótimo dia e um bom final de semana.